E aí galera, tamo aí para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre dublagem e adaptação. Eu pensei em fazer um vídeo específico sobre a dublagem do filme de Boku no Hero, que tá para ser lançado no cinema aqui do Brasil, que já começou dando polêmica antes de ser lançado, por conta da possibilidade deles, por exemplo, dublarem o Kacchan pro Kazinho, fazerem essa adaptação, e assim todo mundo ficou, não é possível, porque o próprio Midori ele fala no filme o nome do Kacchan, né, o apelido Kacchan, então fala, será que eles vão fazer dessa mesma forma ou será que eles vão mudar o termo e adaptar esse apelido? Então, antes de ser lançado, já gerou uma polêmica desgraçada, mas eu pensei, bom, por que não fazer um vídeo mais abrangente sobre esse assunto, já que dá para explorar outros horizontes, né? Citar outros exemplos de outras obras que não só Boku no Hero. Então vamos lá. Primeiro, de forma mais abrangente, que eu queria falar primeiro, é a nossa tendência natural como ser humano de abraçar e aceitar aquilo que a gente está acostumado desde sempre. Aquilo principalmente que a gente teve um contato direto primeiro. Nós, como seres humanos, nós crescemos num meio social e naturalmente a gente absorve inúmeros valores que a gente vai internalizando durante a vida e aquilo se torna cada vez mais parte da gente ao longo do que a gente vai crescendo e amadurecendo. E isso se reflete também aos animes e mangás, como por exemplo a gente tem Dragon Ball Z dublado. Até hoje a gente prefere Dragon Ball Z dublado ou Dragon Ball Super dublado porque a gente cresceu a vida inteira, viu a vida inteira ele na TV aberta ou no Cartoon Network, mas dublado. Então mesmo hoje a gente tendo a possibilidade de ver o anime com áudio original em japonês, ainda assim sou estranho. Eu, por exemplo, quando comecei a ver Dragon Ball Super, que só tinha o áudio original japonês, eu achei estranho pra caraca. E até hoje eu tenho uma certa resistência e até certo ponto consigo relevar a dublagem original em japonês, porque as vozes são muito diferentes mesmo. Outro exemplo, que é mais particular meu mesmo, que é One Piece, que eu comecei assistindo dublado pelo SBT e por mais independente das críticas que o anime tenha, que a dublagem do anime tenha, independente disso eu era em 2007, eu tinha 13 anos, provavelmente, mais ou menos, então eu não me importava muito com isso. Eu só gostava de assistir o anime, me identifiquei um pouco com as vozes e depois fui assistir o original japonês e também tive um choque imenso quando eu pulei para o japonês. Hoje eu consigo relevar, mas na época eu também tive um choque muito forte. Outro exemplo claro também é um clássico, que é a dublagem do Yu Yu Hakusho, que tem todas aquelas gírias abrasileiradas que são usadas no anime que se tornaram meio que um marco na dublagem dos animes aqui no Brasil. E eu citei esses exemplos para mostrar que, independente de ser o material original ou não, porque eu citei aqui adaptações já dubladas, a gente tem naturalmente uma tendência de, como eu falei, internalizar aquilo que a gente viu primeiro e aceitar aquilo como uma verdade. Mas eu entendo que a gente tem uma dificuldade natural de aceitar o diferente, e isso inclui também esse assunto de animes e mangás, e adaptações, e dublagens, etc. Mas algumas vezes essas adaptações são necessárias. Em dois motivos. Primeiro, por uma questão midiática, né? Naturalmente, se você pega, por exemplo, o livro e o filme, o livro naturalmente vai ter muitas diferenças quando a gente vai assistir o filme no cinema. Primeiro por uma questão mais técnica, de você não conseguir adaptar todo o livro num filme de 2 horas, por exemplo, mas também por uma questão de interpretação. No caso dos livros, por exemplo, cada pessoa imagina aquela história, fantasia aquela história na mente dela de uma forma diferente. Por mais que a gente tenha descrição de certas características, de cenários, personagens, ainda assim, no fim das contas, cada pessoa imagina e fantasia na mente dela a história de uma forma única. Então, quando a gente pega, por exemplo, o diretor de um filme que vai adaptar para o cinema, ele pensa, bom, eu também tenho uma interpretação para essa história, para esse livro. Então, ele também fantasia aquela história de uma forma única. E claro que trabalhando com a equipe dele e tal, não necessariamente só a visão dele, mas algo que ele chegou, né, numa conclusão, mas ele vai enxergar o filme de uma forma diferente, a história de uma forma diferente. Quando a gente tem animes e mangás, também tem uma questão de mídia, que é o sentido de, por exemplo, se você tem um mangá que é publicado semanalmente e você tem o anime sendo publicado semanalmente, você naturalmente vai ter que arrastar muito mais o anime, fazendo com que os episódios eles sejam muito mais enrolados e muito mais arrastados
para que ele não alcance um mangá. Isso, por exemplo, numa questão mais midiática mesmo. Mas tem também uma questão cultural quando a gente fala de adaptação, principalmente quando a gente traz uma obra oriental japonesa para o Brasil. Algumas coisas muitas vezes acabam tendo que ser mudadas para fazerem sentido no contexto social do Brasil. Alguns exemplos que foram necessários ter uma mudança, por exemplo, o nome do Kurapika ou Kurapika, que teve que ser adaptado para Corapica, porque o nome do personagem tem Ku e Pika no meio. Então você naturalmente vai achar estranho se você ouvir o nome original. Muita gente zoa ele até hoje, né? Por uma questão óbvia, pelo nome do personagem ser assim. Então, para não soar estranho numa mídia, na TV aberta, por exemplo, daqui do Brasil, eles mudaram o nome. Outro exemplo também, não lembro, qual era o exemplo? Em Inuyasha, por exemplo, a gente tem a personagem chamada Kagome. Só que instantaneamente você vai achar graça se você ouvir esse nome. Então o que eles fizeram? Tiraram o K, deixaram só o Agome. Outro exemplo também, em Naruto o Kakashi ele é chamado de Bakashi, porque é uma junção do Kakashi com o Baka, que é um xingamento tipo bobão ou idiota. Então o que eles decidiram fazer na dublagem brasileira? Bom, como é que a gente pode da melhor forma adaptar esse apelido, né, esse xingamento que os alunos estão fazendo com o Kakashi? Caraca, sensacional! Vamos chamar ele de Babakashi, porque tem o mesmo sentido dentro do contexto original e que se encaixa no contexto da língua portuguesa que a gente conhece bem. Nossa, imitei. Quando a gente fala do filme de Boku no Hero, o que a gente tem que ter em mente é que o filme ele não é só feito para quem é fã. Eu, pelo menos, assisti o filme, pretendo, apesar de ter assistido na pirataria, pretendo assistir no cinema também para ajudar minimamente que seja e incentivar outras pessoas também a irem no cinema. O filme, ele claramente também é feito para quem não é fã, porque na primeira parte do filme a gente tem uma recapitulação de toda a história, de todo o universo de Boku no Hero, né? De todo o passado do Midoriya e de tudo que aconteceu até chegar àquele ponto da história onde se passa o filme. Então é claramente um filme para quem não é fã também. E principalmente por uma questão intrínseca de certa forma, já que o filme está indo para os cinemas, ele também quer atingir a massa popular que não conhece animes e mangás, mas que também está querendo saber o que filme é esse, e para a pessoa não ficar perdida, tem essa explicação no começo do filme. Então os dubladores eles também têm que ter essa sensibilidade e entender que eles também estão atingindo um público de fora, atingindo quem não é fã. Não só por uma questão intrínseca de ser uma mídia de massa, o cinema, né, do filme está indo para uma mídia de massa, mas também por uma questão de que o próprio filme também comunica para quem não é fã. Comunica. Essa palavra é forte. Como, por exemplo, a gente teve o filme da Alita, agora sendo produzido de forma completamente ocidentalizada, e eu assisti o material original do anime, né, e é completamente diferente a forma como a personagem se comporta. A personagem é muito mais passiva, ela tem muito menos fala, ela tem muito menos expressão. No filme ela é completamente uma adolescente rebelde que está tentando se descobrir, está querendo se apaixonar, está querendo se aventurar, tá querendo ter razão em tudo, sabe? Ser realmente um retrato de uma adolescente rebelde ocidentalizada. E isso é muito bom, porque a gente se sente mais conectada com o personagem por a gente identificar mais o reflexo de nós mesmos naquele personagem. E um outro exemplo também é no último volume, se eu não me engano, o último volume que foi lançado de Dragon Ball Super aqui pela Panini, a editora decidiu transformar algumas falas do próprio Goku usando algumas gírias, bem naquele mesmo estilo de Yu Yu Hakusho, onde o personagem usa basicamente gírias jovens do momento. Soa estranho a princípio por a gente não estar acostumado a ver o Goku falando assim? Soa estranho. Faz sentido dentro da proposta do personagem? Faz total sentido, porque o personagem é basicamente aquele cara que nunca amadureceu. Ele basicamente ficou com a mente dele estagnada na adolescência. Então faz sentido ele usar gírias de adolescente. E não só isso, mas também como uma forma de atingir um público mais abrangente e não ficar só naquele nicho fechado que já conhece o mangá, mas também querer atingir o público de fora. Claro que existem situações onde a adaptação não funciona e trabalha contra
a própria obra original e realmente atrapalha, como foi o caso do próprio anime de Dragon Ball Super, que tentou fazer uma piadinha na dublagem com os personagens citando o Broly como uma forma de piada quando eles veem a Kale transformada, né, bem naquela fisionomia do Broly, sendo que até aquele momento o personagem ele não existia na história. Os personagens citando o Broly não sabiam da existência do personagem, só foram conhecer depois. Então, pra quem não conhece, acaba atrapalhando. A gente se separou quando aquela mocinha Saiyajin deu uma de Broly e saiu quebrando tudo. Então as adaptações elas também têm que ter cuidado para não acabar gerando esse tipo de conflito. Então, resumindo sobre o filme de Boku no Hero, os dubladores... Ih, cara. Então, resumindo sobre o filme de Boku no Hero, os dubladores... Que porra tá acontecendo? Então, resumindo sobre o filme de Boku no Hero, os dubladores... Eu não sei o que tá acontecendo. Então, resumindo sobre o filme de Boku no Hero, os dubladores eles vão precisar fazer alguma decisão e certamente essa decisão não vai agradar todo mundo. Mas é sempre bom lembrar que a forma como a gente consome mangás e animes tem mudado conforme essa última década, vamos colocar assim de forma mais genérica, porque realmente o primeiro contato que a gente teve com os animes e principalmente os animes, né? Mais os animes do que os mangás em si, que eram de mais fácil acesso. Na época a gente assistia primordialmente os animes dublados, então a gente se apegava àquilo que a gente assistia na TV aberta ou na TV a cabo para quem tinha. Eu não era o caso, mas a gente tinha TV aberta ainda, né? Só que hoje em dia a gente consome animes e mangás de forma diferente, já que a gente tem acesso à internet, então a gente tem a possibilidade de ter um contato mais direto com a língua japonesa. A gente tem um contato mais direto com o material original. Então, naturalmente, a gente vai ter um apego maior àquilo que a gente tem visto agora, aquilo que a gente tem tido um primeiro contato agora, nesse momento atual em que a gente vive. Tá bonito o que eu falei? Mas ainda assim, a gente que tá dentro desse nicho tem que ser um pouco mais flexível, porque nem todo mundo conhece por exemplo, o Chan ou o San, sabe? Se colocar isso na dublagem, as pessoas vão ficar perdidas. Então, vamos tentar ser um pouco mais flexível. E certamente, se, por exemplo, a gente tivesse assistido Boku no Hero pela TV aberta primeiro e ouvisse Casinho na dublagem, certamente a gente não ia se incomodar com isso. Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar mais vídeos como esse, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tem vídeo todo dia aqui no canal, vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!